De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Feliz domingo para você, irmão e irmã. Que a graça e o amor de Deus inundem a sua vida, a sua casa e o seu coração. Que o Senhor possa, nesse domingo, nos renovar a nossa fé, renovar também a nossa fidelidade a Ele e à sua Santa Igreja, da qual hoje nós celebramos os dois grandes arautos do Evangelho do Senhor, dois grandes pregadores, anunciadores da Palavra de Deus. Hoje, solenidade de São Pedro e São Paulo. E nós queremos assim, então, guiados e espelhados nesses homens de Deus que anunciam a boa nova, iniciarmos o nosso encontro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que bom que nós estamos juntos. Que bom nós podermos tirar um tempinho para escutar a palavra de Deus. Que bom que esse tempo também possa, assim, nos fazer renovados, possa nos encher de esperança, nos encher de paz. Para isso que nós celebramos, é para isso que nós somos filhos de Deus, somos filhos desta igreja, porque nós acreditamos no Senhor e nós confiamos e nós vamos seguros em suas mãos caminhando adiante. Convido você para que abra o seu coração nessa hora, para que juntos nós escutemos a palavra de Deus que está no Evangelho de São Mateus, no capítulo 16, os versículos de 13 a 19. Mateus 16, de 13 a 19. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, escutemos atentamente o que nos diz o Senhor. Chegando ao território de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos seus discípulos: no dizer do povo, quem é o Filho do Homem? Responderam: uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes Jesus: e vós? Quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus então lhe disse: feliz és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas meu Pai que está nos céus. E eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos guardem e nos conduzam para a vida eterna. Amém. Amados irmãos e irmãs, hoje, como eu disse no início, nós celebramos uma solenidade. Nós tornamos solene este acontecimento. Tornamos solene a vida desses dois homens de Deus, Pedro e Paulo. Pedro, aquele que era pessoa de, como se diz, talvez menos conhecimento, menos estudo, mas que tinha também um desejo na simplicidade do seu coração, um desejo de estar próximo de Deus. Ele que foi chamado pelo Senhor, o pescador, chamado pelo Senhor para ser, então, um anunciador da palavra, ser um pescador de homens. Ele que esteve com Jesus, caminhou com Jesus, que estava sempre à frente, respondia pelos
outros amigos dele, pelos outros apóstolos, exercia assim o seu, como se diz, a sua liderança, né? Como nós vimos no Evangelho de hoje mesmo, quando foi perguntado para os discípulos: quem vocês acham, quem dizem que é o Filho do Homem? Uns dizem que é Elias, outro João Batista, outro um dos profetas, tal. E vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro então, Simão Pedro, tomou a palavra e respondeu: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Veja que, então, Pedro teve uma experiência com o Senhor. Então Jesus, por ver naquela resposta de Pedro, e ele disse para ele, então: Feliz és, Pedro, feliz és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas o Pai que está nos céus. Por que que o Pai que está no céu revelou isso a Pedro? Pela simplicidade do seu coração, pela sua fé, né? Pela sua intimidade com Deus. Ele pôde ter uma experiência deste amor de Deus. Então Jesus disse para ele, né? Eu te declaro. Até então ele era Simão. Eu te declaro, tu és Pedro. Por que Pedro? Por causa da pedra. Pedra nos sugere um fundamento, uma firmeza, uma solidez. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E as forças, as portas do inferno não prevalecerão sobre a minha igreja. Então, Jesus estava já naquela hora confiando a Pedro o cuidado da sua igreja. E ele então, mesmo depois, tantas outras vezes, Pedro respondeu para Jesus, né? Quando Jesus perguntou a ele: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes tudo de mim, tu sabes que eu te amo. Lá no finalzinho, né, do Evangelho de São João. Então, por esse amor declarado, Pedro também recebeu esse encargo, recebeu esse ministério, recebeu essa responsabilidade de cuidar, como Jesus respondeu, então: apacenta as minhas ovelhas, toma conta do meu povo, não é? Mesmo que depois, ele, no dia da crucificação, Pedro chegou a negar Jesus, ele temeu, ele teve medo, ele estava sob, como se diz, sob o seu pensamento humano, ele estava sob o seu medo humano que todos nós temos. Mas veja que depois que Jesus morreu, ressuscitou, depois que Jesus mandou o Espírito Santo, Pedro foi aquele que teve a coragem, naquele dia de Pentecostes, de proclamar com propriedade, com autoridade, com coragem a palavra de Deus. E ali, diante daquele testemunho, diante daquela pregação de Pedro, uma grande multidão foi convertida. E ele disse com toda a coragem: esse Jesus que vós crucificastes, Deus o ressuscitou e fez Senhor, Senhor e Cristo. Irmãos, irmãs, nós precisamos também nos colocar diante do poder de Deus, de estarmos mais perto de Jesus, de podermos conversar com Jesus, de podermos ter uma experiência com Ele, para podermos também sermos fiéis, sermos corajosos, destemidos em anunciar a palavra de Deus. Não somente com pregações, mas com o nosso jeito de ser. Aonde um seguidor de Jesus está, ali acontece o quê?
acontece o amor, acontece a paz, acontece a verdade. É isso. Preciso, eu e você, precisamos de sermos essas sinais, essas pedras aonde o Senhor constrói a sua igreja. Essa igreja que não é somente uma igreja templo, mas é a igreja viva, uma igreja de pessoas, uma congregação de pessoas, aonde celebram, onde anunciam, aonde vivem a palavra do nosso Deus. Muitas vezes nós não somos pedra de alicerce, muitas vezes nós somos pedra no sapato das pessoas, muitas vezes nós somos pedras de tropeço para as pessoas e nós precisamos mudar. Veja que São Paulo também, ele foi um dos maiores perseguidores dos cristãos. Ele foi um dos maiores inimigos dos cristãos e da igreja nascente. Até que um dia ele estava a caminho de Damasco, quando ele teve então um encontro com Jesus. Como se diz, Jesus o derrubou do cavalo, quando ele estava ali montado, que ele ia caminhando, justamente com uma carta de autorização, de autoridade para perseguir, para prender os cristãos. Ali ele caiu, uma grande luz veio sobre ele e o derrubou. E ele então ouviu a voz dizendo, Jesus falando para ele, Saulo, por que me persegues? E então as suas vistas escureceram, ele não viu mais nada, somente depois, quando Ananias se encontrou com ele, quando Ananias se encontrou com ele, e ele orou por Saulo, e Saulo foi batizado no Espírito, e ali ele começou então a falar de Jesus. Ele deixou a perseguição para ser um anunciador da Boa Nova, espalhando assim a palavra de Deus pelo mundo inteiro, não somente entre os judeus, mas entre os gentios. Ele que era da seita dos fariseus, ele começou então a anunciar. E quanta perseguição ele sofreu, quantas prisões ele teve, quantas surras, retaliações ele teve. Ele que trabalhava como ele fabricava tendas com couros, né, de animais para os reis. Quanto ele sofreu, mas ele não desistiu. Ele prosseguiu anunciando a palavra de Deus. Assim, nós também, diante das dificuldades, nós não podemos desistir. Mesmo que nós tenhamos que renunciar a muitas coisas, mesmo que nós soframos até mesmo a dor, é preciso que nós nos mantenhamos fiéis, firmes na nossa fé. O Senhor está conosco. Ele nos chama. E aqui, para nós encerrarmos, nós devemos uma grande obediência àquele que é o sucessor de Pedro. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Eu te dou as chaves, a chave do céu. Aqueles a quem você perdoar os pecados serão perdoados, a quem os retiverdes serão retidos. A quem você abrir, ele passará. A quem você fechar, ele ficará para o lado de fora. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Assim como Pedro de pedra, nós, cristãos de Cristo, sigamos adiante. Pedro, Gati, José,
Eudes, tu me amas? Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Qual a nossa resposta para o Senhor? Jesus vai dizer para nós, se nós dissermos sim: apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. Nesse domingo, que nós tenhamos assim o nosso coração voltados para Jesus, mas também voltado, olhando para os apóstolos, Pedro e Paulo, para que nós tenhamos também a coragem deles, para nós dizermos, quando nós celebramos os santos, nós não estamos colocando o santo no lugar de Deus, mas dizendo para Deus: Pai, eu quero ser como esse santo. Eu quero ser como Pedro, eu quero ser como Paulo, e assim por diante. Então, irmãos, que nós possamos mesmo nos entregar ao Senhor. Amar essa nossa igreja, que foi querida pelo Senhor, que foi construída pelo Senhor sobre a rocha. Que as forças do mal não prevaleçam em nossa vida. Que a apostasia, que a falta de fé, que as pandemias que tem, as pestes, as nuvens de gafanhoto, nuvem de poeira, nuvem daquilo, nuvem de fofoca, elas não prevalecerão sobre a igreja do Senhor, que é conduzida pelo vento, sim, pelo sopro do Espírito Santo. Vamos juntos rezar então. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Senhor Deus, abençoe-nos. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Maria Santíssima, nos ajude a sermos fiéis seguidores do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Fique em paz, feliz domingo. Se você pode, vá à Santa Missa nesse dia. Não perca essa oportunidade. Se você não pode, assista pela televisão, pelos meios de comunicação, faça a sua comunhão espiritual. Fique em paz.